Brasil, o Dia da Consciência Negra. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra a escravidão. A repórter Miriam Neri conversou com o professor Erivaldo Oliveira sobre temas importantes para a cultura, para o direito e a valorização do povo negro aqui no país. Em alusão ao Dia da Consciência Negra, que é comemorado aqui no Brasil todos os anos, no dia 20 de novembro, estamos aqui com o professor Erivaldo Oliveira. Ele também é historiador e ex-presidente da Fundação Cultural Palmares. Professor, a que se deve essa data tão importante? Essa data é em alusão ao nosso herói maior, ao herói Zumbi dos Palmares. Mas essa data foi uma luta do movimento negro na década de 60, de 70, de 80, culminando na década de 90. É uma luta inspirada na luta dos direitos humanos de Martin Luther King, nas lutas dos panteras negras que lutaram contra o racismo nos Estados Unidos, e essa cultura veio para o Brasil. E aqui, grandes figuras devolveram para a gente, mais novo, um mundo melhor. Abdias do Nascimento, Manhilda, Januário Garcia, tantos negros brasileiros que lutaram para ter essa data. E mais, eles subiram a Serra da Barriga, tomaram a Serra da Barriga, transformaram a Serra da Barriga em patrimônio brasileiro, e na minha gestão na Palmares eu transformei em patrimônio do Mercosul. Porque nós precisamos mostrar nossa cara e precisamos mostrar nossa cultura. Professor, diante de tantos anos e de tantas lutas, quais os avanços nós temos hoje? Aconteceram alguns avanços, porque o racismo, ele não era crime, por exemplo, hoje ele é crime. O racismo, ele era céu aberto. Infelizmente, nós estamos tendo alguns retrocessos nos dias de hoje. Mas nós tivemos avanços com as cotas, porque muita gente é contra as cotas, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: já pensou você ser escravizado durante 353 anos, o Estado lhe joga na sarjeta, você não tem nem a senzala mais para morar. Passados 133 anos dessa abolição, o Estado não lhe dá nenhuma condição. Então, as cotas é uma indenização aos afrodescendentes, aqueles descendentes de africanos aqui instalados, para você ter igualdade de oportunidades. E essa igualdade de oportunidades para você gerar o que a gente ouve tanto falar na tal da meritocracia. A meritocracia, eu só posso falar em meritocracia quando eu ofereço igualdade de oportunidades a todos. E nós não temos igualdade de oportunidades. As escolas públicas estão destruídas. A escola pública, o ensino é cada vez mais ruim. Então eu preciso qualificar a escola pública para que esse aluno tenha acesso à universidade. Professor, a gente vive em uma sociedade contemporânea. Como é que o senhor vê tantos atos de racismo? O racismo é fruto do desconhecimento. Você não tem nenhum racismo contra o Império Francês. Você não tem racismo sobre o Império Austro-Húngaro, sobre o Império Alemão, que era o Austro-Húngaro, pertenciam, sobre o Império Árabe, porque você estudou na escola. Mas você tem um racismo contra a cultura afro-brasileira porque o desconhecimento é total. Você não estudou os impérios africanos? Eu tinha 16 impérios em África e impérios brilhantes de cada povo desse que veio para o Brasil. Então, nós não estudamos. E a ignorância do racismo vem pela falta de conhecimento. Nós precisamos cada vez mais implementar o conhecimento da cultura afro nas escolas. E a LDB ela foi alterada para implantar o ensino da África e dos povos indígenas na escola. Só que as escolas nunca implementaram. Januário Garcia, que é um dos maiores fotógrafos do mundo, né? E ele fotografou o movimento negro durante 50 anos, ele morreu aos 76 anos de Covid, em julho desse ano, e ele dizia assim: existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro. Professor, estamos em uma casa política. No seu ponto de visão, como é que o senhor vê esse número tão reduzido de negros nesse cenário? A Bahia tem 63 deputados estaduais. A gente procura quantos negros?
Tá? Nas grandes posições, também não temos. A gente tem 39 deputados federais. Quantos negros? Tá? Nós temos 20 e poucas secretarias de Estado. Quantos negros? O município nem se fala. Nós só temos negros em secretarias que diz respeito à cultura afro. A Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, né? A SEMU, que é a Secretaria da Igualdade Racial do município de Salvador, que era impossível botar um branco, então tem lá uma negra. Mas no governo do Estado também é uma negra. Mas quem disse que o negro não pode ser secretário de Educação? Não pode ser secretário de infraestrutura, de desenvolvimento urbano. Por quê? Porque eu tenho que pensar a sociedade como um todo. Eu tenho que levar para a periferia as políticas públicas do governo. E eu tenho com a sensibilidade de ser negro, eu vou levar o Estado para aquele lugar que só outros grupos econômicos chegam. Quero que o senhor deixe uma mensagem para essa data tão importante. A mensagem que eu quero deixar a vocês é que nós temos que nos unir. Diziam os grandes teóricos do século XIX, proletários de todo mundo, univos. Eu digo assim, ó, pretos e pretas do Brasil e do mundo, univos. Brancos e brancas não racistas e antirracistas do Brasil, univos. Porque só assim a gente vai mudar essa situação. Muito bem, muito obrigada, Miriam. Obrigada, professor. Excelentes considerações, pontos que a gente tem que sempre, né, ressaltar a importância nessa questão do preconceito, da valorização, da raça. A gente não pode nunca esquecer. Quero convidar você a continuar com a gente, porque no próximo bloco a gente tem as notícias no Momento do Esporte, com a agenda de jogos dos times baianos. Bahia e Vitória entram em campo.